alunos, queridas alunas, vamos começar mais uma semana com muita disposição? Então vamos lá. Hoje nós temos Aprender Sempre na apostila de vocês, que vocês pegaram da escola, lá nas orientações, folheei até chegar lá no final, tem uma apostila chamada Aprender Sempre. É lá que estão as atividades de língua portuguesa. E as de matemática continua lá no EMAI. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês, em primeiro lugar, a atividade de língua portuguesa, que estarão nas páginas 10, 11 e 12. Mas é um pouquinho da página 10, a página 11 e um pouquinho da página 12. É bem pouquinho, não é muita coisa, não vai sobrecarregar vocês, vai sobrar tempo para um monte de coisa legal. Mas, por favor, façam as atividades que foram propostas para vocês essa semana. Cada dia vocês façam um pouquinho, não vai ficar pesado, não vai ficar um montão de coisas para fazer de uma vez só e ainda vai sobrar um montão de tempo, tá bom? Então vamos lá para a tela para a professora mostrar para vocês a atividade de português de hoje. Bom, no finalzinho da página 10, nós temos aí, pensando sobre as repetições de palavras nos textos. Porque, sabe, quando às vezes as pessoas vão escrever um texto, elas ficam repetindo as mesmas palavras e isso deixa o texto muito cansativo. Então, vocês vão pensar sobre isso, para quando vocês forem escrever um texto, vocês não cometerem esse erro de ficar toda hora repetindo a mesma palavra, a mesma palavra, a mesma palavra. Isso vocês vão pensar lendo o texto aqui, ó, da página 11. Jiboia engole boi. É muito legal esse texto, só que repete várias vezes as mesmas palavras. Vocês vão perceber na leitura. E aqui, escreva algumas palavras que podem ser sinônimos, ou seja, palavras que tenham o mesmo sentido de jiboia. Então, quando eu busco um sinônimo é uma palavra que tem o mesmo, é uma outra palavra que tem o mesmo significado daquela. Por exemplo, se eu não quero escrever jiboia na mesma frase, porque eu já escrevi lá no começo, eu não quero escrever no meio e nem no fim, eu posso usar o animal, que também significa jiboia, ou ela, que também é um pronome que representa o jiboia. Então, a gente pode pegar algumas palavras, mudar para ter o mesmo sentido. E aí vocês vão colocar aqui quais palavras eu posso usar para representar jiboia. Na B, reescreva o trecho a seguir substituindo a palavra jiboia por uma palavra ou termo que substitua sem mudar o sentido. Além das palavras que você relacionou como sinônimo, você pode usar outras, como ela ou delas, etc. Que aqui o ela e o dela são os pronomes. Então, aqui, ó, as jiboias são répteis carnívoros, ou seja, as jiboias se alimentam de outros animais. Então, olha quantas jiboias, depois tem mais 2 jiboias depois disso. O que vocês vão fazer? Vocês vão reescrever esse trecho todo, substituindo as palavras jiboias por outras palavras, tá bom? Pode deixar uma vez só a palavra jiboia ali. As outras 3 vezes a palavra jiboia que aparece, vocês vão substituir por outras palavras, ou por ela ou delas. Combinado? Vai sair uma reescrita bem bonita. Chegando aqui, ó, atividade 7. Vai fazer? Não. Vai brincar. Quer dizer, brincar não. Agora vocês vão fazer a de matemática. Depois que acabou de matemática, vai brincar. Não precisa fazer um monte de atividade todo dia, correndo, fazendo, sem saber direito. Faz só as previstas para hoje, combinado? Já eu volto com as atividades de matemática. Um beijão, até daqui a pouco. Meu pessoal, vamos então para as atividades de matemática de hoje. Hoje nós temos previstas lá no EMAI a página 52, 53 e 54. Nós vamos voltar a falar sobre a representação dos números fracionários. Então, nós vamos começar a aprender fração. Vamos para a tela? Olha só, a Marcela tinha dúvida de como lia esses números aqui em fração, olha. E aí ela pediu para a mãe dela que leu para ela. Então, eu vou ajudar vocês a lerem os números em forma de fração, tá bom? Aqui, como eu represento? Tá representado assim, como eu leio? 1/2. Eu tenho 1 inteiro e eu dividi em 2. Peguei uma parte. Então, 1/2. 1/3. Aqui, esse número representa 1/3. Quer dizer que eu dividi alguma coisa em 3 e peguei uma parte. 1/4. Eu dividi alguma coisa em 4 partes e peguei uma parte. 2/3. Eu peguei alguma coisa, dividi em 3
E aí eu peguei duas partes, 2/3. 2/11. Depois que passa do 10, a gente começa a falar avos. Se fosse o número 9 aqui, não precisaria falar avos. Mas como passou do 10, então 11 já é avos. 2/11 avos. Agora, nessa segunda atividade aqui, na verdade, nós vamos relacionar a escrita fracionária com a sua leitura. Então, aqui eu já sei, olha, 2/4. Eu vou procurar onde está o 2/4 aqui e vou ligar. 1/5. Eu vou procurar onde está 1/5 e vou ligar. Se atentando, pessoal, que tem o seguinte, 3/11. Lembra que depois do 10 é 3/11 avos, tá bom? 5/12 avos. E quando tem o 10 é 2/10. O 10 não fala avos ainda, é só depois que passa do 10. Então, 2/10. E depois do 11 já é 11 avos. Fazendo essa ligação, nós vamos aqui agora entender como que é a representação nas figuras. Então, olha, se aqui eu já sei que são 3/4, eu peguei um quadrado, dividi em 4 partes e pego quantas? Isso mesmo, eu pego 3 partes. Então, aqui, ó, eu vou pintar 3 partes de alguma coisa que está dividida em 4. Isso é 3/4. E no 1/3, eu vou dividir alguma coisa em 3 e vou pegar quantas partes? Aqui. Isso mesmo, 1/3. Pego apenas uma parte de alguma coisa dividida em 3. E assim por diante, vocês vão pintar o que representa, tá bom? A fração. Aqui no último, olha, 5/8. Eu peguei o retângulo, dividi em 8 partes e vou pegar apenas 5. Então, eu vou pintar 5 partes dessas 8 que está dividido o retângulo. Combinado? Agora, pessoal, olha só. A Marcela estava observando algumas figuras e ela verificou que em algumas delas estava pintada a quarta parte. Olha, aqui estão divididos em partes iguais e está a quarta parte pintada. Aqui também está dividido em partes iguais e a quarta parte está pintada. E aqui também está uma parte pintada, mas está todos iguais? E aqui? Aqui, olha, estão todos os retângulos divididos iguais? E aqui? E aqui? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Em quais delas isso ocorreu? Em quais das figuras que vocês estão vendo aí foi pintada a quarta parte? Vocês vão colocar aqui quais figuras são. E a Marcela disse para sua mãe que pintou a terça parte de cada figura. Você acha que ela acertou? Por quê? Então, aqui na A, olha só, foi dividido, essa figura aqui foi dividida em várias partes, no caso, ó, 3, 6, 9, 12 pedacinhos, foi dividido em 12, e ela pegou essas 4 partes aqui. Será que a Marcela pintou a terça parte dessa figura? E aqui na B? Olha só, quantos quadradinhos tem e quantos ela pintou? Ela pintou a terça parte? E aqui? Olha quantos quadradinhos tem e quantos quadradinhos ela pintou. Vocês têm que ver se a Marcela realmente pintou a terça parte de cada figura. E aí vocês respondam se sim ou se não e por quê. Combinado? Essas são as atividades de hoje de matemática e até a nossa próxima orientação de amanhã. Um beijão, pessoal!